Olá, pessoal! Fim de férias, todo mundo voltando ao trabalho e o governo publica que, para obter reequilíbrio fiscal e crescimento, terá que voltar com a CPMF e reformar Previdência. Olha só essa matéria de hoje. Dilma diz que o país terá que encarar uma reforma da Previdência Social. De novo, Previdência Social sendo reformada. Eu destaquei da reportagem toda duas frases bem interessantes que eu quero compartilhar com você. Olha só. Internamente, integrantes do governo avaliam a reforma da Previdência Social como uma medida urgente para sanear as contas públicas. Essa é a primeira que eu destaco. Peraí, Previdência Social para sanear contas públicas? Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor esse assunto. A outra frase que eu quero destacar é a seguinte. Um dos pontos é aprovar a CPMF. É visível que estados e municípios precisam deste recurso. Asseguro que uma parte resolve. A CPMF não é só para o reequilíbrio fiscal, mas uma questão de saúde pública. Novamente a CPMF para reequilíbrio fiscal. Veja, ela está dizendo duas coisas ali. Primeiro, que o dinheiro não precisa de tudo aquilo. Uma parte é suficiente para a saúde. Logo, o resto será para reequilíbrio fiscal. Mas CPMF para reequilíbrio fiscal, vamos entender direitinho como funciona essa coisa toda. Primeiro, a Constituição da República estabelece que a União tem que ter 3 orçamentos diferentes. Olha o que diz a Constituição. Aqui no título 6º, capítulo 2º, que trata das finanças públicas, na seção 2, que fala especificamente dos orçamentos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 3º, os orçamentos anuais. Bom, os orçamentos anuais não significa que é um orçamento por ano. São orçamentos a cada ano, orçamentos anuais. Vamos ver quais são esses orçamentos. A Constituição fala, ela continua explicando. Olha comigo aqui. A parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá, veja, anualmente será publicada uma lei que vai explicar isso. 1. O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Esse orçamento corresponde a todas as receitas da União, os tributos que a gente paga, aquela confusão toda, e custeia todas as despesas da União, dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, desde o pagamento do aluguel do juiz, cabeleireiro da presidente, salário de deputado, auxílio paletó, essas confusões todas que a gente vê. Mas também as despesas do Exército, das universidades federais, enfim, todas as despesas da União. Mas todas, vírgula. A gente vai ver a continuação disso daqui a pouquinho. Tem um segundo orçamento. Olha só, inciso 2º, o que diz. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Bom, a União tem algumas empresas. Banco do Brasil, por exemplo, a Petrobras, a Infraero, Caixa Econômica e várias outras empresas dessas que são da União. Ou ela é dona totalmente, ou ela é sócia da maior parte. Então tem um orçamento específico para investimento nessas empresas. Esse orçamento vai dizer de onde vai sair o dinheiro e como ele vai ser usado no investimento nessas empresas. E o terceiro, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. O orçamento da Seguridade Social, esse é o nosso grande assunto hoje. A Seguridade Social compreende todos os esforços da União em saúde, previdência social e assistência social. Para o pessoal que estuda direito previdenciário, é fácil lembrar o tripé da Seguridade, né? Que diz saúde para todos, assistência para quem dela necessitar, previdência para quem contribuir. Veja, esses 3 assuntos, saúde, assistência social, previdência social, compõem a Seguridade Social, que acabamos de ver tem um orçamento só dela. Aí o artigo 195 da Constituição vai falar desse orçamento. Olha o que ele diz.
Lá no título 8º da Ordem Social, capítulo 2º trata só da Seguridade, seção 1ª, disposições gerais. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados e municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí a Constituição, vai relacionar uma série de tributos que vão ser usados apenas para a Seguridade Social. Que tributos são esses? Contribuições previdenciárias das empresas e dos trabalhadores, inclusive autônomos, facultativos, produtores rurais, tudo. PIS e COFINS, que incidem sobre o faturamento das empresas, contribuição social sobre o lucro das empresas e uma parte das loterias federais, todas aquelas organizadas pela Caixa Econômica, a Mega Sena, Time Mania, essas coisas todas aí que a Caixa Econômica organiza. 18,1% desse dinheiro das loterias vai para a Seguridade Social. Então veja, é um orçamento separado, o orçamento da Seguridade, que é composto apenas por esses tributos que eu falei. O Brasil tem mais de 100 tributos diferentes e alguns apenas são usados para manter a Seguridade, Previdência, Assistência e Saúde. Vamos continuar um pouquinho aqui no texto da Constituição. O parágrafo 2º desse mesmo artigo fala: a proposta de orçamento da Seguridade Social, olha o orçamento da Seguridade aqui de novo, será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de serviços orçamentários, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Vamos lá. O artigo 195 primeiro fala de onde virão os recursos, daqueles tributos que eu citei, e diz que o orçamento vai dizer como esses recursos serão aplicados dentro destas 3 áreas: previdência, assistência e saúde. Então veja, alguns tributos vêm só para essa caixinha, e dessa caixinha sai o dinheiro apenas para pagar previdência, assistência e saúde. Só isso. Não tem como dizer esse dinheiro vai ser usado para pagar a dívida da União, vai ser usado para bater salário de deputado. Não, são orçamentos diferentes, orçamentos distintos. Quando se fala em CPMF, uma contribuição, por ser contribuição tem finalidade específica, e se ela vier nos mesmos moldes da antiga, ela é para a saúde. Logo, ela é para a Seguridade Social e não vai fazer reequilíbrio fiscal. Mexer na Previdência não vai ajudar no reequilíbrio fiscal, porque não é o orçamento fiscal, é o orçamento da Previdência. Não é difícil entender isso, gente. Está escrito na Constituição, não sou eu que estou inventando nada disso, ok? Então quando o governo fala que vai usar essas coisas, ele não pode falar isso. Ele está dizendo que está desviando dinheiro. Não tem outro nome para isso, certo? Sobre a Previdência especificamente, o artigo 201 da Constituição fala que a Previdência Social vai ser organizada sob forma de regime geral, caráter contributivo, filiação obrigatória, não sei o que, e descreve toda a Previdência Social dentro da Seguridade Social. O que eu quero dizer com isso então? Que o governo não pode usar dinheiro da Seguridade para fazer equilíbrio fiscal, porque esse dinheiro é carimbado. Ou seja, esse dinheiro tem destinação específica e não pode ser desviado. Até existe um desvio formal, oficial, de 20% dessa grana para a desvinculação de receitas da União, está na Constituição isso, um desvio que criaram no ato das disposições transitórias para ajudar o Plano Real, e até hoje o governo continua desviando essa grana aí, oficialmente. Essa é legal, porque está na Constituição. Mas ainda assim, mesmo com esse desvio, a Seguridade Social tem que se manter com aquilo que lhe sobra. E ela se mantém. Olha só esses números levantados pela Associação dos Fiscais da Receita Federal. Veja, os auditores fiscais da Receita Federal tem uma associação deles. Essa associação faz estudos sobre Seguridade Social constantemente e anualmente eles publicam no site deles um documento detalhado falando disso. Eu quero mostrar para vocês uma página ou 2 pedaços de uma tabela desse último documento que eles fizeram, da última versão do documento. Receitas e despesas do orçamento da Seguridade Social dos últimos anos, ali, 2008, 2010, 2012 a 2014. Vamos nos concentrar nos últimos 3 anos. Em 2012, a partir do zero, se arrecadou 595 bi, gastaram 513 bi, sobrou 82 bilhões de reais. Em 2013, eles não começam com o que sobrou de 82 bilhões do ano passado. Eles começam do zero. Arrecadaram 650, gastaram 574, sobrou 76 bilhões.
Em 2014, do mesmo jeito, sobra 53 bi. Isso quer dizer que nos últimos 3 anos, só nos últimos 3 anos, teve uma sobra na Seguridade Social superior a 200 bilhões de reais. Precisa criar CPMF para ajudar a Seguridade? Precisa reformar a Previdência para ajudar a Seguridade? Eu faço sempre em sala de aula uma comparação bem simplória, dizendo o seguinte: você está sem dinheiro para pagar a tua conta de luz. Bate na porta do vizinho e fala: vizinho, me ajuda a pagar minha conta de luz, às vezes paga minha conta de luz para mim. O vizinho, legal pra caramba, pega a tua conta, vai no banco, paga pra você, com o dinheiro dele. Passa uns dias, você sente um cheirinho de churrasco. Olha por cima do muro, é o vizinho que está fazendo churrasco. Aí você vai bater na porta do vizinho de novo, dizendo: vizinho, pare de fazer churrasco, senão não vai sobrar dinheiro para você pagar a minha conta de luz. É o que o governo está fazendo com a Seguridade, gente. Seguridade, me dá o teu dinheiro aqui porque o meu dinheiro não é suficiente. Me dá o teu dinheiro aqui para me sustentar. Seguridade, aumenta a tua receita, vamos criar CPMF, para de fazer churrasco, vamos cortar tuas aposentadorias, senão não vai sobrar dinheiro para você pagar a minha conta de luz. É o que o governo está fazendo com o dinheiro da Seguridade. Conseguem perceber o que está acontecendo, gente? Nós temos que nos unir, nós temos que nos mexer, nós temos que fazer barulho, protestar, incomodar os nossos deputados, para que medidas desse tipo não venham afetar a Previdência, não venham direitos dos trabalhadores serem reduzidos ou tirados com o argumento de que se tem que fazer equilíbrio fiscal, ok? Obrigado pela atenção que vocês me deram até agora e até uma próxima. Valeu!